Senhor 17, ele vai falar do quinto artigo do credo. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos. E eu convido os irmãos para analisarmos o dia do Senhor 17. É apenas uma pergunta, a pergunta 45. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, é a nossa garantia de salvação eterna. Dia do Senhor 17, pergunta 45. Como somos favorecidos com a ressurreição de Cristo? Resposta: primeiro, pela ressurreição. Cristo venceu a morte para nos tornar participantes da justiça que Ele conquistou para nós pela sua morte. Segundo, pelo seu poder, nós também somos ressuscitados para uma nova vida. Terceiro, a ressurreição de Cristo é para nós a garantia da nossa ressurreição gloriosa. Bem, a primeira coisa assim, que eu quero mencionar aqui com os irmãos é a primeira resposta. Pela ressurreição, Cristo venceu a morte para nos tornar participantes da justiça que Ele conquistou para nós pela sua morte. O que significa ser participantes da justiça que Ele conquistou? Qual é o sentido prático disso? O que de fato significa isso, ser participantes dessa justiça? A resposta, irmãos, é que o ser humano, via de regra, embora alguns reconheçam que são falhos, que têm muitas vezes uma vida errada, muitas vezes, né? Às vezes a pessoa tem uma vida desregrada e tudo, e ela mesma reconhece que ela está numa vida assim. Mas é muito comum encontrarmos pessoas que se acham justos. Não só na igreja, eu digo no mundo, na sociedade, né? É muito comum encontrar pessoas que acham que elas são justas e que não fazem mal para ninguém, nem para nada, e são pessoas boas e etc. O fato é que a Bíblia nos apresenta o homem de forma não justa. A Bíblia apresenta o homem como um ser injusto. E além do mais, a Bíblia, ela nos apresenta, ela nos revela uma realidade que muitas vezes nos surpreende, que ela diz que nós não temos justiça própria. Por isso que houve também a necessidade de nós sermos participantes da justiça verdadeira. Assim como a verdade, ela é una, ela não aceita relativismos. Não é possível relativizar a verdade. A verdade é uma. Assim também a justiça. A justiça ela é uma. Os homens é que transformaram os seus próprios conceitos de justiça. Por exemplo, imagine uma sociedade ocidental, onde no seu código penal, quem for roubando uma fruta para se alimentar, não seja preso. Ela deve pagar aquilo com serviços sociais. Pintar uma estátua numa praça, varrer as ruas de uma cidade por algum tempo. Essa é a sentença para quem rouba uma fruta para se alimentar. Agora imagine uma sociedade mais distante, né? Em locais fora do mundo ocidental, onde a lei ela é mais rígida. Então a lei para todo tipo de furto é cortar a mão do infrator. Que tem países assim. Então veja bem, se você chegar num país ocidental, onde a lei para quem rouba uma fruta para se alimentar é pintar uma praça, fazer um serviço social, e você falar, olha, existe um país onde quem rouba uma fruta é cortado a mão fora. As pessoas normalmente vão pensar, nossa, que selvageria. Que selvageria isso.
E se você for num país onde a justiça é cortar a mão daquele que furta, cortar a mão fora, seja o que for que ele furtou, se ele assaltou um banco, se ele roubou uma fruta, a sentença é a mesma. Se você falar que existe um país onde quem furta, a pena é pintar uma estátua, ele vai falar, nossa, esse país não tem lei, essa lei é muito fraca. Isso acontece porque o senso de justiça das pessoas são diferentes. Isso vai depender da sua cultura, de onde você foi criado, de como você foi criado, de onde você vive e tudo mais. Então, você vai ter um senso de justiça. Isso é tão relativo, esse senso de justiça, que nós podemos perceber até em conversa entre nós mesmos. Pessoas que nasceram e vivem na mesma cidade, no mesmo país, sob as mesmas leis, muitas vezes pensam diferente sobre a justiça. Ah, eu acho que esse deveria ser condenado, não ser condenado. Ah, não, isso aí acho que não precisa ser condenado tão severamente. E cada um tem um senso de justiça. Isso porque nós não temos justiça própria. E o que isso quer dizer? Que nós somos injustos. Nós não temos justiça, nós temos noções de justiça. Nós temos pensamentos sobre a justiça. Nós temos opiniões sobre a justiça. E isso agora, se você trouxer isso para a vida cristã, irmãos, para a gente entender essa pergunta 45 aqui, você já deve ter, com a sua experiência pessoal, conversado com pessoas que não olham a Bíblia as questões doutrinárias, mas elas falam assim, isso é a visão da tua igreja, essa é a visão que você tem da fé, eu tenho uma outra visão. Isso foi importado para dentro da igreja, ou seja, o ser humano não tem justiça própria. Então, um dos benefícios da ressurreição de Cristo, que venceu a morte, para nos tornar participantes da justiça que Ele conquistou por nós na sua morte. Ou seja, de fato, eu mereci essa condenação pelos meus pecados, tá? Agora eu sou feito justiça de Deus. Porque quando Deus olha para mim, Ele não vê mais os meus atos falhos. Isso é o tesouro escondido no campo. Ele não vê mais os meus atos falhos. Agora Ele vê os méritos de Cristo em mim. Como se eu nunca tivesse cometido pecado algum. Isso é um grande tesouro. E isso aqui, nós podemos analisar de diversas formas, mas é que a gente não vai ter tempo. Mas o que eu quero deixar com os irmãos com mais exatidão é que tanto o nosso senso de verdade sobre as coisas, como o nosso senso de justiça, eles têm que estar fundamentados nas Escrituras, que é a revelação de Deus. Porque nós devemos ter consciência que nós temos uma visão distorcida da verdade. O ser humano tem uma visão distorcida da verdade. E nós temos uma visão distorcida de justiça também. Tem coisas que para nós fazem todo sentido de justiça. Tem coisas que para o outro isso é injusto. Isso que a gente pensa que é justiça, para o outro é injusto. Por isso, entre os homens, há uma relatividade, mas a justiça de Deus ela é perfeita. Então nós devemos nos fundamentar na justiça de Deus. Isso, por exemplo, se aplica ao ladrão da cruz, por exemplo. Quantas pessoas você conhece hoje, ou você já ouviu falar, que dizem assim, como assim essa pessoa agora é cristã? Essa pessoa cometeu crimes no passado, essa pessoa fez coisas erradas no passado, como assim agora é só falar que é cristão? Né? O ladrão da cruz teve uma vida só de crimes, pela sua condenação e pelas suas próprias palavras, onde ele diz, nós de fato merecemos essa sentença. Ele diz para o outro ladrão, nós de fato merecemos essa sentença. Então ele admite que ele tinha os crimes, né? Se refere a Cristo e fala, não, esse não fez nada para merecer essa sentença. Então que nós possamos ter o nosso senso de justiça fundamentado em Cristo e sermos gratos, porque nós somos feitos participantes da justiça que Ele conquistou por nós, pagando no seu próprio corpo os nossos pecados. Segundo, pelo seu poder,
A pergunta é: como somos favorecidos com a ressurreição de Cristo? Primeiro, sendo feitos participantes da justiça. Segundo, pelo seu poder, nós também somos ressuscitados para uma nova vida. Esse aqui é o tesouro no campo. Ou seja, irmãos, se a pessoa ela não começa a usufruir de uma nova vida aqui, é um sinal que ela ainda não está no caminho da ressurreição da nova vida no porvir. Porque quando nós nos convertermos aqui, a palavra de Deus diz que nós somos assentados nas regiões celestiais. E nós começamos a viver em novidade de vida. Então é necessário uma transformação interna. Então veja bem, aqui pelo seu poder, nós também somos ressuscitados para uma nova vida. Lógico, essa nova vida será no porvir, mas nós já começamos a usufruir dela aqui. Começamos a usufruir dela aqui. Por isso nós temos que buscar o prazer nos cultos a Deus. O que você acha que vai ter na nova vida? Você acha que vai ter culto a Deus na nova vida? Vai ter, né? Então, se nós não buscarmos prazer em adorar a Deus, isso é sinal que tem alguma coisa errada. Então nós devemos entender que pelo seu poder, ele também somos ressuscitados para uma nova vida, que nós já começamos a experimentá-la aqui. E terceiro, a ressurreição de Cristo é para nós a garantia da nossa ressurreição gloriosa. Então nós já vimos, né, já falamos até bastante acerca disso, o fato de Cristo ter se feito homem garante a nossa ressurreição. Então a ressurreição de Cristo homem garante a nossa ressurreição. Então, aquela doutrina que nós não podemos separar, né? Que é as duas naturezas de Cristo, tá? Eu quero só para terminar, ler aqui com os irmãos o texto que está aqui, Filipenses, capítulo 3. Leremos os versos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Tá? Vou ler o 4:1 também. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. E para que nós possamos nos preparar, entendendo que a nossa glória, que a nossa pátria é no céu, e que o nosso corpo será transformado, para que nós possamos viver lá, que nós possamos nos preparar desde agora, para essa nossa nova vida. Eu quero deixar o verso 8 com os irmãos, para que os irmãos lembrem dele durante todos os dias do ano, do próximo ano que virá. Lembre-se desse versículo, todos os dias. Se você quiser, faça uma marca aí na sua Bíblia. É importante ter Bíblia física, viu, irmãos? Porque dá para você anotar, dá para você, tá? Faça uma marca e você guarde no seu coração esse verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Porque o que nós alimentarmos no nosso pensamento é o que provavelmente nós vamos fazer um dia. Então, se você alimentar coisas boas no seu pensamento, você vai plantar coisas boas. E vou deixar o verso 9 também. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, isto praticai. E o Deus da paz será convosco. Muitas pessoas falam assim, né? Deus me esqueceu e me abandonou porque eu estou sem paz, né? Mas se esquecem dessa prática cristã de buscar a nova vida. Então, pense somente o que for bom, útil e produtivo para você, para a sua família e para a sua igreja, tá bom? Porque o que nós pensarmos, o que nós alimentarmos no nosso pensamento, isso provavelmente é o que nós faremos.
Quero convidar a amada